Olá, irmãos e irmãs, meu nome é Daniel Una e hoje aqui no canal de comunicação do Movimento Una, no Emanando 19, eu vou falar justamente sobre a esquizofrenia marxista e a ilusão de uma ditadura do proletariado. Primeiramente, vou pedir para vocês para entrarem no vídeo logo aqui ao lado, que é falando justamente sobre a ilusão materialista, a cegueira do materialismo e a queda de Marx. Vou deixar logo aqui. A primeira etapa da revolução proletariada é fazê-la classe dominante, sabe? Isso é óbvio, assim, tanto nos argumentos de Marx, quanto de Lenin, quanto nos de Trotsky, enfim, dos grandes pensadores marxistas. Mas o que acontece? Não existe essa revolução proletariada em meio ao capitalismo. Isso foi mostrado nos últimos séculos e meio, de várias formas. O capitalismo ele se adapta e ao mesmo tempo há esse controle sobre a classe proletariada justamente através de várias formas, como a antidemocracia representativa, ou seja, a ditadura burguesa, como a expropriação, a divisão do trabalho, enfim. Há várias formas em que o capitalismo usa justamente para o não avanço da consciência do proletariado. E é aqui onde eu divirjo de Marx, que é justamente o entendimento dessa revolução proletariada. A revolução, realmente, é uma evolução, sabe? É o conceber que toda a humanidade, todo um que somos, está em constante movimento único de evolução, sabe? E esse movimento único de evolução faz com que a única forma da destruição do capitalismo seja através do avanço das consciências de todos, entende? E esse avanço de consciência só é gerado sendo o povo em una com a própria essência de tudo que é, entende? Ou seja, o homem sendo una com a natureza, isso destrói o capitalismo, porque o capitalismo, para existir, tem que fazer com que o homem se corrompa com o elo de ligação com a própria essência. Se corrompa com o seu elo de ligação com a própria natureza, entende? A compreensão dessa destruição desse duelo do homem com a natureza faz com que o homem não tenha ligação com a própria terra, ou seja, só tenha o seu próprio trabalho para vender, entende? Só tem o seu próprio corpo para vender no sistema ímpio capitalista, sabe? Então, a primeira maneira de enxergar que no futuro não existe essa ditadura, chamada ditadura do proletariado, ou seja, a revolução do proletariado, é justamente entendendo que essa revolução é de consciência, entende? E você lendo o Apocalipse, por exemplo, se você é cristão, e você já leu o Apocalipse, irmão, vê e entende que o capitalismo vive a sua destruição, entende? A diferença é o que o marxismo tenta explicar essa destruição do próprio sistema ímpio capitalista através justamente da revolução do proletariado. E isso não existe em meio ao sistema ímpio capitalista, entende? Marx ficou velho nesse aspecto, porque você não tem como fazer uma revolução revolução proletariada justamente em um sistema ímpio capitalista, em meio ao sistema ímpio capitalista. Eu vou mostrar nesse vídeo por quê, né? Proletariado arranca pouco a pouco todo. Isso é um pensamento de Marx no começo, sabe? Antes da França, das barricadas na França. O proletariado arranca pouco a pouco todo o capital burguês, centraliza os meios de produção no Estado para aumentar a quantidade das forças produtivas. Ou seja, Marx, em princípio, ele era reformista, sabe? Algo que ainda mostra mais que esse combate com o capitalismo era ilusão na cabeça de Marx. Tá ligado? Ele achava que essa existência capitalista, o próprio capitalismo, ele tinha que existir para que houvesse essa revolução socialista, entende? E isso é um erro. Por quê? Porque o reformismo gera capitalismo,
sabe? A própria ideia de que a classe trabalhadora vai escolher seus representantes, elegê-los, e esses vão tomar capital burguês, entende? Isso não existe no capitalismo, sabe? Esses próprios eleitos acabam se tornando os déspotas que vão logo à frente genocidar a classe trabalhadora, como Stalin, ou gerar o genocídio, como aqui no Brasil, do Partido dos Trabalhadores, que passou 13 anos sendo essa cabeça do sistema ímpio, genocida o sistema ímpio capitalista e genocidando a classe trabalhadora diariamente, com mais de 63 mil homicídios anos, sabe? Com 8% sendo resolvidos deles, sabe? O proletariado e o proletariado precisa de um Estado em extinção constituído para extinguir-se. Isso Marx, sabe, fala. Sendo que, no princípio, Marx não entendia que esse Estado ele é forma do capital, sabe? Logo em seguida, ele vai pegar a visão realmente de que o primeiro passo para uma revolução proletariada é justamente a destruição da estrutura burguesa, ou seja, da estrutura do Estado burguês, e a destruição do próprio exército, sabe? Armando o próprio povo, entende? Só assim há uma revolução proletariada, sabe? O que Marx fez de novo, segundo a própria definição de Marx? Porque, por exemplo, a luta de classes já era óbvia. Vários filósofos falaram antes sobre a luta de classes. O que Marx fez novo e acrescentou de novo? Demonstrar que a existência das classes está apenas ligada à fase do desenvolvimento histórico da produção. Ele liga a classe à produção, entende? Não classe à sua riqueza, mas classe à sua produção, sabe? A maneira como se gera a riqueza. A luta de classe conduz à ditadura do proletariado. E é justamente esse o argumento que é a ilusão, entende? Em meio ao sistema ímpio capitalista. E mais de 100 anos depois se mostra isso. Que a ditadura do proletariado é uma transição para a abolição de todas as classes de uma sociedade sem classe. E aqui, justamente, que eu divirjo de Marx. Não tem como existir essa sociedade sem classes, ou seja, existir o que argumenta ser Marx, a ditadura o resultado dessa ditadura do proletariado, sem entender que isso é uma consciência individual, entende? Eu vou explicar melhor. O que te rege, o que rege você e as suas escolhas através do seu livre-arbítrio, a maneira como você se porta diante do sistema ímpio capitalista, o que te fez você pegar o Capital a primeira vez para ler, sabe? É justamente a lógica. É você entender que esse mundo está errado. O sistema ímpio capitalista, ele é um erro porque ele gera o genocídio, ele gera a morte, ele é uma representação justamente dessa queda dos homens que vem desde Adão, sabe? Essa compreensão é dentro de você. Por quê? Porque anteriormente a sua própria lógica de pensamento, anteriormente a seu próprio instinto de sobrevivência, anteriormente ao seu próprio subconsciente pessoal, entende? A sua própria ignorância, anteriormente a tudo aquilo que te liga até o seu em nível de subconsciente com a transcendência, ou seja, com a compreensão de unidade que somos. Anteriormente a isso existe essa consciência, a consciência una, consciência do Pai, Elohim, Deus, que rege a todo um que somos, entende? Rege a própria energia, rege a própria matéria, entende? Rege a todo o universo em todas as suas representações. Você não vive em um caos, esse mar de moléculas representa esse caos e apenas a própria matéria pode explicar ela mesma, porque anteriormente a matéria algo a constitui, entende? Para a matéria existir, é necessário que ela seja pensada como matéria. Até para você definir como matéria. Sabe, anteriormente a própria humanidade
já existia isso que rege a todas as coisas, entende? Ao você entender isso, você entende essa própria consciência, você tem essa consciência. E isso é ter consciência de classe, entende? Ter consciência da unidade que tu és é ter consciência da classe que tu és, entende? Ou seja, é ter consciência da luta contra o sistema ímpio capitalista. E é isso o que destrói o sistema ímpio capitalista. É a compreensão da unidade, é a compreensão da essência dentro de ti, do Pai te regendo dentro de ti em todo momento. Ou seja, a compreensão da lógica, a dedução lógica, que só gera a própria lógica, ou seja, a lógica que rege a todos os pensamentos. A mesma lógica que rege ao teu pensamento, rege ao meu e rege a todo um que somos, entende? Que é o próprio Logos divino e imutável, Cristo Jesus, sabe? E somente através da lógica, somente através do próprio Logos divino e imutável, que rege a todo um que somos, é que se governa, sabe? Ou seja, não importa se os seres humanos se reúnem em massa sem ter essa consciência, porque eles ainda vão ser regidos por essa própria consciência, sabe? Ou seja, não existe essa ditadura do proletariado sem entender que existe essa consciência anteriormente que rege a todo um que somos, sabe? Ou seja, a maneira como Marx pensou a ditadura do proletariado é uma ilusão, é uma falácia, sabe? Não é a reunião de uma massa materialista, marxista, sabe? Que forma essa revolução que vai lá pelo meio da violência, toma o sistema ímpio genocida, ou toma a estrutura do Estado, do sistema ímpio capitalista, e através disso socializa os meios de produção. Isso nunca aconteceu na sociedade humana capitalista, nem vai acontecer dessa maneira, entende? Porque o que acontece é algo dentro de ti individualmente que faz com que você desperte para despertar o próximo. E somente com o despertar de toda essa massa é que se governa realmente, entende? É com a compreensão da própria iniciação, que é a justificação, ou seja, a compreensão de que tu és um, e através desse próprio um você é regido pelo próprio um, que está dentro de ti, que tem, ou seja, existe o seu ego, a sua alma, você, o seu pensamento, isso é a consciência que está aqui dentro da sua cabeça, que rege os seus pensamentos, sabe? E existe o ego que é de todo um que tu és, entende? E esse ego é um só contigo. A compreensão disso é a compreensão do Evangelho. Entendeu? A compreensão do próprio ego, de todo um que tu és, que existe, que está em conversa constante contigo, seja através dos próprios subconscientes, seja através da sua própria consciência objetiva, é justamente a una, entende? É o ser um só em Cristo Jesus, entende? E aí você entende que a Bíblia, ela é somente uma estrutura histórica mostrando a relação entre o ego humano e o ego do próprio um que todos somos, que é um só. Deus, entende? Elohim. Essa compreensão é o que faz você realmente entender o governo de todas as coisas e que faz entender que só dá para governar a todo um que tu és através do próprio Pai dentro de ti. Entende? Não é essa ditadura do proletariado que toma o desgoverno à força e gera um outro desgoverno, sabe? Na ilusão da existência dessa ditadura do proletariado em meio a um sistema ímpio capitalista mundial, sabe? Que é isso aí que é utopia, totalmente, entende? Isso é totalmente utópico, sabe? A ditadura do proletariado é utópica. E o pior, é utopia levando a ti a uma não existência.
Porque não tem nada de errado com relação à utopia. É necessário que as pessoas tenham esses pensamentos utópicos para justamente conceber o concreto, o real do futuro, entende? Porque o futuro é tão grandioso que você não consegue imaginar o quanto ele é, entende? E o Pai te mostra a todo momento quão grandioso ele é. Quão grandioso é o futuro do próprio povo de Deus, entende? E é justamente isso que é necessário entender, velho. Sabe? Eu já falei com relação a isso de Marx e agora eu vou entrar em Lenin um pouco. E Lenin define o que é o marxismo, porque não é Marx que vai definir o que é o marxismo, né? É a melhor pessoa que eu achei da definição e a melhor definição do que é o marxismo é Lenin, entende? Então, apenas é marxista aquele que alarga o seu conhecimento da luta de classes, que é um conhecimento que já existia, até o conhecimento da ditadura do proletariado, que é não existente, entende? Que é esquizofrênico, ou seja, que está rompido com a própria realidade. Porque só há realmente um governo através da própria essência. Sabe? Não é essa massa que se diz proletariada que governa. Somente é a massa que se diz povo de Deus que governa. Porque compreende a essência e rege a própria realidade através dela. Entende? Destruir a máquina burocrática e militar é a primeira condução para a real revolução. Principal lição do marxismo acerca das tarefas do proletariado em relação ao Estado no cursor da Revolução. E é justamente sobre isso que eu gostaria de falar um pouco hoje também. A destruição desse aparamento burguês é necessário, entende? Marxismo o Marx é muito interessante de ler, velho. E assim como os autores marxistas, porque eles trazem preciosas informações, sabe? Não é algo que está assim como é com os pré-socráticos, entende? Assim como é com escolas do pensamento humano durante toda a humanidade. É necessário que você estude, mas é sempre necessário que tu estudes justamente questionando, entende? Compreendendo que aquilo não se aplica hoje, sabe? Não é algo que você deve trazer ao hoje. Um bom exemplo disso é a lei de Moisés. Ela não se aplica totalmente, ou seja, parte da lei de Moisés não se aplica totalmente depois da vinda de Cristo, que define a própria lei através do amar ao próximo como a ti mesmo e a Deus, o próprio um, acima de todas as coisas. Entende? Todo o pensamento gerado pela humanidade é chegado a ti justamente para que você, junto com o Pai dentro de ti, gere novos pensamentos. A sabedoria é justamente esse diálogo entre o um, que tu és, com o próprio um, entende? O arcano 2, a sabedoria. E aí eu gostaria de ler isso aqui. Eu estava lendo Bookchin e é muito importante por causa da ecologia, a maneira como ele demonstra isso. E sérias ideias do que ele diz impactaram no pensamento da construção do sistema da ONU, entende? Da construção da monarquia, da maneira como o governo UNA ele é expressado pela humanidade e vai se expressar no futuro. O Estado ímpio não vai ser eliminado simplesmente pela violência, pela insurreição. Ele só pode ser racionalmente eliminado por uma alternativa de sociedade baseado em instituições racionais. E eu gostaria que contemplem aquilo que deve alcançar, mas também os meios, entende? Ou seja, instituição que saiba
o seu presente e quais os meios para se chegar a o fim dela, o futuro, entende? Não que o futuro seja o fim dessa instituição, mas a própria eternidade. Que maximize a consciência una, a unarquia, entende? A compreensão do governo do Pai dentro de ti. A real democracia, entende? O real governo do povo. A racionalidade das massas. A compreensão da própria razão, que é emanar, criar forma e materializar a própria essência, o Pai dentro de ti. A palavra de Deus dentro de ti. A compreensão da aliança, entende? Tanto a nova quanto a velha. É a mesma, é a una. A revolução deve ser majoritária. Mas eu gostaria de focar justamente na instituição, na ideia de instituição. Minha gente, essa instituição é a própria igreja. Sempre foi a própria igreja. A palavra igreja, do grego eclésia, vem justamente de uma assembleia, sabe? Quando você fecha o olho e enxerga o Pai assentado ao trono branco, você está em uma assembleia. Você está nessa igreja. Entende? Somente assim é que há justamente essa representação. Então, lendo novamente como a ideia de instituição sendo a igreja. Porque a única instituição que há é a própria igreja, ou seja, um em Cristo que todos somos. O Estado ímpio não vai ser eliminado simplesmente pela violência, pela insurreição. Ele só pode ser racionalmente eliminado por uma alternativa na sociedade baseado na igreja. Entende? Na igreja una. A verdadeira instituição racional, entende? Que maximize a consciência una, consciência do um, que todos somos, a própria compreensão do governo do Pai dentro de todos, que há, mesmo com aqueles que estão inconscientes disso, apesar de não existir inconsciente, né? Eu vou falar no vídeo nos próximos dias sobre isso. E a real democracia, ou seja, a racionalidade das massas. Eu escrevi uma série de coisas sobre isso nos últimos dias. Gostaria também de falar um pouco sobre uma passagem de Tolstói, que eu achei maravilhosa, e que liga muito a isso, a ideia da Revolução Proletariada, e como ela foi enterrada, né? Como Stalin foi o coveiro, mas a última de Cal foi uma série de eventos, sabe? Por exemplo, uma coisa que é necessário entender.